9 formas de ouvir a voz de Deus quando tudo está confuso. João 10:20. Quando foi a última vez que você teve certeza de que Deus falou com você? Não estou falando de uma impressão vaga, nem de uma emoção solta, mas de uma convicção profunda, daquelas que fazem o coração parar e a alma se alinhar. Em tempos de confusão, quando as emoções gritam, quando o mundo oferece centenas de vozes por segundo, ouvir a voz de Deus se torna não apenas um desejo, mas uma questão de sobrevivência espiritual. João 10:27 declara: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que Deus fala com clareza, mas também revela uma verdade desconfortável. Nem todos estão ouvindo, e nem todos querem obedecer. Talvez você esteja enfrentando uma crise de decisões, um relacionamento abalado, uma porta fechada, um momento em que orar parece inútil porque tudo ao redor está em silêncio. O problema não é que Deus não está falando, é que talvez você ainda não aprendeu a perceber quando Ele fala. Pior, talvez Ele já tenha falado e o seu coração endurecido ignorou. Quantas vezes a voz dele veio disfarçada de conselho simples, de paz que confrontava, de sonho interrompido, de inquietação santa? E mesmo assim, você deixou passar porque esperava algo mais sobrenatural, mais cinematográfico, mais emocional. Mas a voz de Deus nem sempre grita. Na verdade, quase nunca. Ela sussurra. Esse vídeo não é uma fórmula mágica. É um convite a um mergulho espiritual. A cada capítulo, você vai ser confrontado com verdades que talvez estejam escondidas por trás da sua própria resistência. O que você chama de silêncio for, na verdade, o modo mais claro de Deus falar com você hoje. A palavra diz em Isaías 30:21, Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Esse é o tipo de clareza que você está buscando, não é? Então, abra o seu espírito, prepare o seu coração e caminhe comigo. Porque hoje você vai aprender a ouvir a voz de Deus como nunca antes, mesmo quando tudo parecer confuso. O dia em que Deus falou, mas você não percebeu. Há dias em que o céu se move, mas a terra está distraída demais para notar. Deus fala e o mundo espiritual se agita. Mas aqui embaixo, no meio da rotina, dos problemas, das redes sociais, da ansiedade e da pressa, perdemos a sensibilidade para ouvir o sussurro da eternidade. E o mais grave, não é quando Deus se cala, é quando Ele fala e a gente não percebe. Há algo mais trágico do que perder uma direção divina porque seu coração estava surdo espiritualmente? Jesus declarou em Mateus 13: Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Isso é uma realidade para muitos cristãos hoje. Não é falta de oração, não é falta de fé. É falta de percepção espiritual. Queremos que Deus fale do nosso jeito, no nosso tempo, com a nossa linguagem. E por causa dessa expectativa controladora, deixamos de notar quando Ele escolhe meios diferentes. Às vezes, Deus fala através de uma mensagem simples, uma frase, um silêncio, uma porta que não se abre, um sonho que incomoda, um versículo que se repete, um conselho que você ouve de 3 pessoas diferentes no mesmo dia. Mas o coração, cheio de barulho e autossuficiência, interpreta tudo como coincidência. Lembra-se de quando os discípulos de Emaús caminharam com Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram? Está em Lucas 24. Jesus falou, explicou as Escrituras, ensinou com poder, e mesmo assim os olhos deles estavam como que vendados. Eles só o reconheceram quando ele partiu o pão. Foi ali, no gesto simples, rotineiro, quase invisível, que a voz de Deus finalmente foi ouvida com o coração. Quantas vezes isso está acontecendo com você? Quantas mensagens Deus já enviou disfarçadas de normalidade? O problema é que criamos uma expectativa milagrosa e espetacular para ouvir a voz de Deus. Esperamos trovões quando Ele quer usar brisas. Buscamos profetas quando Ele quer falar diretamente com nosso espírito. Ficamos cegos pelo desejo de algo grande e perdemos a sensibilidade para as sutilezas divinas. Mas quando o coração está disposto,
Até uma conversa aparentemente aleatória pode se tornar um altar de revelação. Quando o espírito está atento, um versículo repetido num culto online pode virar a resposta que você clamou por semanas. Você pode estar pedindo que Deus fale enquanto Ele já está falando, só que de uma forma que você não quer ouvir. A voz de Deus não se molda às suas preferências. Ela exige humildade para reconhecer que você não controla o canal. E mais, exige disposição para obedecer, mesmo quando não entende completamente. Hoje ore de outro jeito. Não diga apenas, fala comigo, Senhor. Diga, Senhor, me ensina a perceber quando o Senhor já está falando. Porque talvez o que está faltando não é uma nova direção do céu. É apenas que você perceba a que já foi liberada. João 8,47 diz: Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Ouvir é mais do que captar sons. É um ato espiritual de submissão, de atenção e de fé. Que esse seja o dia em que você se lembre que Deus falou, e você finalmente percebeu. A confusão não é falta de Deus, mas excesso de ruído. Você já tentou ouvir alguém em meio a uma multidão gritando? Por mais alto que a pessoa fale, há um limite para o que sua mente consegue processar quando está cercada de barulho. O mesmo acontece com a voz de Deus. O problema não é que ele parou de falar, é que existem ruídos demais competindo pela sua atenção. Vozes internas, vozes emocionais, vozes digitais, e todas essas vozes gritam tão alto que o sussurro suave do Espírito Santo se perde no caos da alma. Vivemos na geração da distração. Informações o tempo todo, opiniões o tempo todo, notificações o tempo todo. Estamos conectados com tudo, menos com o céu. Em 1 Coríntios 14:10, Paulo diz: Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Isso significa que todas as vozes carregam um peso, uma direção, uma influência. E quando você não filtra o que entra, começa a confundir o que é de Deus com o que é do mundo, da carne ou até do inimigo. A confusão espiritual, muitas vezes, não é ausência de Deus, mas excesso de conexões erradas. É como tentar sintonizar uma estação de rádio no meio de uma tempestade elétrica. O sinal está lá, mas você não consegue captar com clareza porque tem interferência demais. E sabe o que é mais perigoso? Muitas dessas vozes não parecem ruins. São conselhos bem intencionados, vídeos cristãos, opiniões de líderes, mas se você depender da voz dos outros para tomar decisões que só o Espírito pode confirmar, vai cair num ciclo de insegurança espiritual. Vai viver de fora para dentro e não de dentro para fora. Jesus nos ensinou a buscar o lugar secreto. Em Mateus 6,6 ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, a porta, e ora a teu pai que está em secreto. Repare nos detalhes. Entra, a porta, e fala com o pai. Essa é a única forma de diminuir o ruído. Porta fechada significa desconexão do barulho externo. Quarto secreto significa intimidade sem plateia. Voz audível do Pai significa discernimento limpo. Mas muitos querem ouvir a voz de Deus sem desligar o celular, sem se afastar das distrações, sem calar o próprio ego. O excesso de ruído também vem de dentro. Pensamentos acelerados, medos antigos, traumas não resolvidos, insegurança, expectativas irreais. Tudo isso gera um tipo de confusão que silencia a clareza do céu. Tiago 1:8 fala sobre o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa inconstância nasce quando tentamos equilibrar a voz de Deus com a nossa vontade, quando queremos que Ele diga o que nos agrada e não o que nos transforma. E quanto mais você se alimenta de vozes humanas, mais vai enfraquecer sua sensibilidade espiritual. Por isso, hoje a pergunta não é: Deus está falando comigo? A pergunta é: quantas vozes eu tenho permitido dentro da minha alma? Você quer ouvir Deus? Então, vai precisar calar muita coisa. Vai precisar parar de buscar em todos os lugares e se concentrar em um só lugar: a presença dEle. É lá que a confusão se dissolve. É lá que as outras vozes perdem força. É lá que o discernimento nasce.
Você não precisa de mais vozes, precisa de mais silêncio. Não o silêncio de fora, mas o silêncio de dentro. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 afirma: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Quando a paz de Deus entra, as outras vozes saem. E só então você ouve com clareza o que o céu já está tentando dizer há muito tempo. Talvez a confusão que você sente hoje não seja uma prova da ausência de Deus, mas um alerta de que há ruído demais abafando a voz dele. Quando Deus esconde a resposta na rotina. Muitos esperam ouvir a voz de Deus em momentos extraordinários. Procuram por sinais no céu, profecias arrebatadoras, encontros sobrenaturais que mudem tudo em um instante. Mas o que poucos percebem é que o Deus que faz milagres também é o Deus que se manifesta nos detalhes. E muitas vezes, ele escolhe esconder a resposta exatamente onde você não está olhando. Na sua rotina. Você acorda, toma seu café, encara o trânsito, trabalha, volta para casa, assiste algo, dorme e repete. A vida comum parece vazia de espiritualidade, mas é justamente nessa repetição que Deus coloca pequenas sementes de revelação. O que acontece é que muitos desprezam o simples, esperam uma revelação que interrompa sua vida, quando na verdade Deus deseja se revelar no meio dela. Jesus vivia em constante movimento, mas também em profunda atenção ao ordinário. Ele via propósito onde os outros viam banalidade, pegava barro para curar cegos, usava um campo para ensinar fé, usava um barco para ensinar confiança. Em João 21, após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos que estavam pescando. Eles haviam voltado à rotina, decepcionados, sem entender o plano. Mas foi justamente ali, naquele ambiente comum, repetitivo, que o Cristo ressurreto apareceu e falou: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Eles obedeceram, e a rede quase rompeu de tão cheia. Essa cena ensina algo poderoso. Deus usa o comum para liberar o incomum. Mas para ouvir sua voz nesses momentos, você precisa mudar o olhar. Em vez de perguntar o que Deus vai fazer de extraordinário hoje, comece perguntando: em que parte da minha rotina Ele já está falando e eu não percebi? Talvez na conversa com alguém da família, talvez em um versículo que aparece em sua leitura matinal, talvez naquele incômodo sutil ao repetir um hábito errado. A rotina não é inimiga da revelação. O desatenção, sim. Provérbios 3:6 diz: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Todos os caminhos incluem o trabalho, as tarefas simples, os compromissos diários. Se você não aprender a reconhecer Deus nos momentos simples, vai se perder quando chegar o extraordinário. Porque o extraordinário é apenas a ampliação da fidelidade que você construiu no ordinário. Muitos estão à espera de uma resposta sobrenatural, mas Deus está dizendo: observe melhor o que já está ao seu redor. O Espírito Santo pode falar por meio da repetição de uma música, do modo como alguém olha para você, de uma atitude que se repete no dia e parece sem importância. Mas quem está atento enxerga os padrões espirituais dentro da rotina. Um Deus de padrões, e Ele testa a nossa escuta justamente quando tudo parece igual, para ver se nossa fé é movida pela emoção ou pela percepção espiritual. Você quer ouvir Deus? Comece observando mais. Preste atenção nas pequenas decisões, nas sensações repetitivas, na paz ou inquietação que você sente em certas situações. Comece a registrar o que Deus está te mostrando no dia a dia, porque muitas vezes Ele responde no processo, não no momento da oração, mas no caminhar da vida. Salmos 3:23 confirma isso. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Passos, não saltos. Deus confirma caminhada, constância, rotina. Hoje, talvez a resposta que você tanto pede já tenha sido mostrada há muito tempo, escondida em um gesto, em uma conversa, em um detalhe que você ignorou porque parecia normal demais. Mas com Deus, nada é comum. Tudo é oportunidade de revelação. Você só precisa aprender a ver com olhos espirituais
o que a pressa e a distração escondem. A voz de Deus não está sempre no extraordinário. Muitas vezes está no copo de água que você oferece, na paciência que você exercita, na rotina que você repete, porque ali, no simples, ele sussurra o que muda tudo. O descanso espiritual que desbloqueia a voz de Deus. Muita gente busca ouvir a voz de Deus com o coração cansado, a mente agitada e a alma sobrecarregada. Mas há uma chave espiritual que poucos reconhecem. O descanso em Deus abre os ouvidos da alma. Você pode jejuar, orar, clamar e mesmo assim não ouvir claramente o que o céu está tentando dizer, porque está tentando forçar algo que só se revela no silêncio e na confiança. Deus não fala com pressa. Ele se revela no ritmo da paz. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma sugestão, é uma ordem. Aquietar-se é um ato de fé. É você dizer ao seu coração: pare de correr atrás de respostas. Confie que o Senhor já está conduzindo tudo. Quando você entra em descanso, a ansiedade perde o volume e a direção divina se torna mais nítida. O problema é que muitos confundem descanso com passividade. Descansar em Deus não é cruzar os braços, é entregar o controle, é silenciar a agitação para ouvir o sussurro do Espírito. Marta e Maria, em Lucas 10:38-42, representam dois tipos de postura diante da voz de Jesus. Marta se agitava, fazia, servia, tentava agradar, e mesmo assim estava ansiosa e confusa. Maria, por outro lado, se assentou aos pés do Mestre e apenas ouviu. E foi dela que Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa boa parte ainda está disponível, mas ela só é acessível quando o coração aprende a parar de tentar resolver tudo com a força do braço, a parar de correr atrás de respostas como quem persegue vento, a parar de depender da própria lógica. O descanso espiritual não é um estado emocional, é uma posição de fé. É quando você decide crer que, mesmo sem ver tudo, Deus continua sendo Deus. Hebreus 4:10 nos lembra: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Deus descansou no sétimo dia, não porque estava cansado, mas porque tudo já estava feito. Quando você descansa, está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor já está agindo, e isso me basta. Muitas vezes, é justamente quando você para de forçar que Deus começa a falar com clareza. A ansiedade espiritual produz confusão. A urgência de querer ouvir pode gerar ruído, mas o coração que descansa entra num estado de receptividade profunda. É como sintonizar o rádio certo. Quanto mais você ajusta com calma, mais nítido fica o som. E é nesse ambiente de confiança que o Espírito Santo fala com suavidade, mas com precisão. Se você quer ouvir a voz de Deus, talvez a próxima ação não seja mais uma campanha, mais um esforço, mais uma busca intensa. Talvez seja apenas se calar, se entregar e confiar. Porque Deus está mais interessado em transformar seu interior do que em responder sua lista de perguntas. E quando Ele encontra um coração que descansa, Ele se move com poder. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Não é no esforço, não é na pressão, é na tranquilidade, é na confiança. Quando você descansa, você ouve. Quando você ouve, você obedece. E quando você obedece, o caminho se abre. Hoje, pare, respire, feche os olhos, diga ao seu coração, silencie. Deus está falando. Porque o descanso espiritual não é ausência de ação, é presença de fé. E onde há fé, há direção. Onde há paz, há clareza. Onde há descanso, há voz. Por que Deus não grita em meio ao caos? Deus realmente quer ser ouvido? Por que Ele não grita quando tudo está desmoronando? Por que Ele não rompe o céu com uma resposta audível? Por que, em momentos de crise profunda, tudo parece mais silencioso do que nunca? A resposta pode parecer desconcertante, mas é libertadora. Deus não grita porque Ele não compete com o caos. Ele espera você silenciar para então se revelar. Quando Elias fugiu para o deserto com medo,
cansado e emocionalmente quebrado, ele se escondeu numa caverna. Ele queria morrer. Ele se sentia sozinho. Ele esperava que Deus fizesse algo grandioso para provar sua presença. E então veio o vento forte, depois o terremoto, depois o fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Somente depois veio o sussurro suave. E ali, no sutil, no inesperado, no quase imperceptível, Deus falou. Essa cena está em 1 Reis 19 e continua sendo uma das maiores lições sobre como o Senhor escolhe se manifestar. O caos grita, a ansiedade grita, o medo grita, o inferno grita, mas o céu não. O céu espera. Deus é soberano demais para disputar espaço com a gritaria das suas emoções. Ele sabe que o coração agitado não tem estrutura para absorver uma direção divina. É por isso que ele escolhe o silêncio, porque o silêncio exige profundidade. Ele não quer apenas te guiar, ele quer te transformar enquanto te guia. E esse processo acontece no lugar onde o barulho já não domina mais. Muitas pessoas confundem a ausência de ruído com a ausência de Deus, mas é justamente no silêncio que ele trabalha mais profundamente. Quando tudo cala, ele fala. Salmo 131:2 expressa isso com beleza. Certamente que me portei e me aquietei, como uma criança desmamada de sua mãe. Assim está a minha alma para comigo. Deus não precisa se impor para ser ouvido. Ele precisa apenas de um coração disposto a se calar. E o caos não precisa ser apenas externo. Às vezes, o maior caos está dentro de você. Pensamentos em espiral, culpas do passado, medos sobre o futuro, orações que se transformaram em desespero. Mas nenhuma dessas vozes internas tem o poder de calar a voz de Deus. O que elas fazem é ocupar tanto espaço que você para de perceber o que o Espírito está tentando mostrar. Deus não grita porque a sua voz não depende de volume, mas de autoridade. O sussurro dele pode desfazer anos de confusão. Um simples vai pode acalmar tempestades. Jesus não precisou levantar a voz para expulsar demônios ou acalmar o mar. Bastava uma palavra, porque o poder da voz de Deus está no conteúdo, não na força do som. Se você está em meio ao caos, talvez Deus esteja te chamando para fazer algo que parece impossível: parar, silenciar, desligar o mundo, calar até a própria alma, porque o que ele quer dizer não será ouvido no barulho, será percebido na presença. Isaías 32:17 afirma: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Quando a voz de Deus entra, ela traz ordem onde havia confusão, paz onde havia desespero, direção onde havia desorientação. Não espere que Deus grite para te salvar. Ele já falou, ele continua falando. O que falta talvez seja você silenciar tudo o que não vem dele. O caos não precisa acabar para você ouvir. Você precisa aprender a ouvir no meio dele. E quando você ouve, o caos perde o poder, porque agora você tem uma direção. A inquietação como alerta do Espírito. Você já esteve em um lugar onde tudo parecia certo, mas por dentro havia algo fora do lugar? Já esteve em um relacionamento, uma decisão, um ambiente, e mesmo com tudo aparentemente tranquilo, o seu coração estava inquieto? Esse desconforto interno, essa sensação de que algo está errado mesmo sem explicação clara, pode ser exatamente isso, um alerta do Espírito Santo. Muitos ignoram a inquietação e a tratam como ansiedade comum, medo ou insegurança. Mas quem anda com Deus precisa aprender que o Espírito não fala apenas com palavras. Ele fala com sensações, com percepções sutis, com aquela paz que some de repente, ou aquela inquietação que insiste em permanecer. Colossenses 3,15 nos dá uma chave: que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. Se a paz é o juiz, a ausência dela é o sinal de que algo precisa ser revisto. E quando a inquietação não passa, talvez seja porque o céu está tentando te impedir de seguir por um caminho que parece bom, mas não é de Deus. Essa inquietação espiritual não é confusão emocional, é discernimento. E o Espírito Santo usa esse sinal para proteger você de ciladas
alianças erradas, decisões precipitadas e caminhos que só parecem corretos. Provérbios 14:12. Alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Nem tudo o que parece certo é vontade de Deus. E muitas vezes, a única coisa que o Espírito vai te dar como sinal será esse incômodo persistente, essa sensação de que algo está fora do alinhamento divino. Infelizmente, muitos sufocam esse alerta. Argumentam com Deus, racionalizam, justificam. Dizem, mas está dando certo, mas é uma oportunidade boa. Mas eu orei e pareceu paz. Só que a paz de verdade não é baseada em circunstâncias. Ela vem do Espírito. E se ele tira a paz, mesmo que tudo pareça estar fluindo, é melhor parar. É melhor obedecer ao sinal vermelho do céu do que avançar e depois clamar por socorro. É preciso discernir a origem da inquietação. Às vezes, ela vem da carne, do medo, de traumas. Mas quando vem do Espírito, ela é persistente, firme, não te deixa em paz, mesmo com oração, jejum e conselhos. E aí está o segredo. Quando Deus quer te proteger de algo, Ele vai te incomodar até que você mude de direção. Foi assim com Paulo em Atos 16. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Como? A Bíblia não descreve um anjo nem uma voz audível, mas apenas que foram impedidos pelo Espírito. Ou seja, havia uma direção clara dentro do espírito de Paulo. Algo dizia, não vá. E é assim com você também. Quando estiver prestes a tomar uma decisão e perceber que há algo que não se encaixa, mesmo que tudo pareça certo, pare. Não tome decisões em cima de dúvidas. Não assine contratos com inquietações. Não inicie relacionamentos com alertas internos, porque o que começa com desordem espiritual raramente termina em bênção. Romanos 8:6 declara: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que vem de Deus traz paz, ainda que exija fé. O que vem da carne gera confusão, ainda que pareça vantajoso. O Espírito Santo não é confuso. Ele é o consolador, mas também o sinalizador. Ele empurra quando você hesita e freia quando você insiste. Ele sussurra quando você escuta e grita com silêncio quando você ignora. E hoje, talvez essa inquietação que te persegue não seja um problema. Talvez seja Deus, com amor, tentando te livrar do que você não consegue ver agora, mas que poderia te ferir lá na frente. Antes de chamar isso de ansiedade, ore. Antes de dizer que é exagero, escute. Antes de buscar mais confirmações, pergunte a si mesmo: eu realmente tenho paz nisso? Se a resposta for não, talvez o céu já esteja falando, e você só precisa obedecer o alerta. Sonhos interrompidos. Mensagens mal interpretadas. Quantas vezes você já acordou no meio de um sonho que parecia ter mais a dizer, mas foi interrompido de repente? Quantas vezes você sentiu que viu enquanto dormia carregava um peso diferente, não como um sonho comum, mas como se fosse uma mensagem? A verdade é que Deus continua falando através de sonhos, e muitas vezes Ele decide interromper, fragmentar ou ocultar partes de uma revelação porque está testando a sua sensibilidade e a sua busca. Desde o Antigo Testamento, os sonhos foram um dos meios mais frequentes usados por Deus para revelar direções, advertências e promessas. José, filho de Jacó, teve sonhos que anteciparam seu futuro. Faraó, mesmo sem conhecer o Senhor, teve sonhos proféticos que só foram compreendidos com interpretação divina. Em Mateus 2, Deus falou com José, pai terreno de Jesus, em sonhos repetidas vezes para protegê-lo e orientar os próximos passos. Ou seja, o céu fala enquanto o corpo descansa. Mas quem está espiritualmente desconectado trata o que é profético como algo psicológico e perde a revelação. Eclesiastes 5:3 diz: dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Isso quer dizer que nem todo sonho é espiritual. Alguns são apenas fruto da agitação mental. Mas também quer dizer que alguns sonhos, por parecerem confusos, são desprezados, quando na verdade são códigos celestiais esperando por interpretação. A diferença entre um e outro
é o estado do seu espírito. Você tem buscado a direção de Deus, se está sensível à voz dele, se consagra diariamente. Os sonhos que fogem do comum merecem atenção, especialmente os que se repetem, os que trazem sensação de temor, ou os que te acordam no meio da madrugada. Sonhos interrompidos também são estratégicos. Às vezes, Deus revela parte da mensagem e deixa o restante em silêncio para te atrair à oração. Ele não fala tudo de uma vez, porque quer te levar para o secreto. Quer que você se levante e pergunte: Senhor, o que foi aquilo? Ele quer ver se você está disposto a buscar a continuação no altar. Provérbios 25:2 nos ensina: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo. Deus esconde para ver quem tem fome de entender. Muitos dos sonhos que você tem tido não são aleatórios. Eles são um espelho espiritual. Mostram o que está acontecendo no invisível. São respostas que não chegaram em palavras durante o dia, mas que o Espírito entregou à noite, enquanto a carne descansava. Alguns sonhos trazem revelação sobre batalhas espirituais. Outros trazem conforto. Alguns te mostram situações futuras. Outros revelam áreas da alma que precisam de cura. Mas todos eles têm um propósito. E se você não parar para refletir, anotar, orar e buscar discernimento, continuará tratando o espiritual como se fosse natural. É hora de mudar sua postura. Não durma mais como quem apenas quer descansar. Durma como quem quer ouvir. Antes de dormir, peça: Espírito Santo, se quiser me visitar esta noite, estou disponível. Ao acordar, não descarte os detalhes. Anote nomes, lugares, sensações. O Espírito fala com códigos, com imagens, com emoções. E o que parece confuso ao acordar pode ser revelado ao longo do dia ou ao longo da jornada com o tempo. Jó 33:14-16 revela com clareza: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Ou seja, Deus fala e continua falando, mas se ninguém atenta, a mensagem se perde. Hoje talvez o céu esteja tentando te acordar e você tem tratado como simples coincidência. Talvez o Espírito já falou, mas você não anotou. Talvez o que parecia estranho era na verdade sagrado, e o que parecia incompleto era uma convocação para você buscar mais. Sonhos interrompidos nem sempre são falhas do sono. Às vezes, são alarmes do Espírito. A voz de Deus que vem por meio daquele que você resiste. Você já considerou a possibilidade de que Deus esteja falando com você justamente através de alguém que você evita? Pode parecer desconfortável, mas muitas vezes a direção que você tanto busca está na boca de quem você menos esperava ouvir. Deus, sendo soberano, não se limita às suas preferências. Ele fala por quem quer e como quiser. E quando você resiste à pessoa, pode estar, sem perceber, resistindo ao próprio Deus. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Em Números 22, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Sim, uma jumenta. O profeta não conseguia enxergar o que estava acontecendo no espiritual, mas o animal foi sensível à presença do anjo. A voz de Deus veio por um meio improvável, e só quando Balaão foi confrontado, percebeu que o Senhor estava tentando protegê-lo. A lição é clara: quando você decide de antemão por quem Deus pode ou não falar, corre o risco de ignorar a resposta que ele já enviou. É fácil aceitar uma palavra vinda de alguém que você admira, respeita ou ama. Mas e quando ela vem de quem te confronta? Ou de alguém que você julga como sem autoridade espiritual? Ou até mesmo de quem você considera inimigo? Lembre-se, Deus usou os magos do Oriente para alertar José sobre Herodes. Usou o faraó para reconhecer a sabedoria de José. Usou o rei persa para permitir a reconstrução dos muros com Neemias. Em todos os casos, a fonte era improvável, mas a mensagem era celestial. João 7:24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O julgamento humano é seletivo, emocional e limitado. Já a voz de Deus é pura, clara e sempre estratégica. Ele sabe exatamente quem precisa ser usado
para quebrar o seu orgulho e te fazer ouvir com humildade. E quando você ouve com humildade, até o que parecia ofensivo pode se tornar libertador. O problema é que muita gente perde a palavra porque despreza o mensageiro. Já decidiu que não vai escutar o pai porque ele errou no passado. Já bloqueou mentalmente o pastor porque não gostou de uma pregação. Já fechou o coração para um amigo porque ele foi sincero demais. Mas Deus não está limitado à sua aceitação. Ele continua testando o seu coração para ver se você vai honrar a mensagem ou rejeitar por causa da aparência do vaso. A maturidade espiritual exige discernimento. Nem todo confronto é crítica, nem toda repreensão é julgamento. Às vezes é Deus gritando com você através de uma fala dura, porque a voz de Deus não vem apenas para consolar, mas também para corrigir. Provérbios 27:6 declara: leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem te ama espiritualmente não vai passar a mão na sua cabeça. Vai dizer o que você precisa ouvir, mesmo que doa. Você pode estar perdendo a direção de Deus simplesmente porque ainda quer controlar quem pode falar com você em nome dele. Mas o Senhor vai usar até as pedras se for necessário. E quando ele vê que seu coração está disposto, ele se manifesta até através de quem você resistia. A prova disso é que ele já está quebrando suas expectativas com este tema. Talvez você já esteja se lembrando de alguém que disse algo e você ignorou. Reflita: será que não era Deus tentando te alcançar? Pare de olhar para o mensageiro. Olhe para a mensagem. Ore sobre o que foi dito. Pergunte ao Espírito Santo: essa palavra vem de ti? Se a resposta for sim, então aceite, mesmo que venha de quem você não esperava. Deus está mais interessado em te transformar do que em te agradar. E se Ele escolheu usar alguém que você resiste, é porque essa resistência revela algo dentro de você que também precisa ser tratado. A voz de Deus pode vir de onde você menos espera, e o seu próximo passo pode depender da humildade que você terá para ouvir, discernir e obedecer. A revelação que vem pela repetição. Você já percebeu quando algo começa a se repetir sem explicação? Um versículo que aparece em momentos diferentes, um nome que surge em conversas distintas, um sentimento que insiste em retornar, às vezes até uma frase de uma música ou uma palavra específica que parece ecoar em tudo o que você ouve. Quando essas repetições fogem do acaso, pode ter certeza, Deus está falando. Porque o céu sabe como chamar a sua atenção quando você não está ouvindo da forma tradicional. E uma das maneiras mais poderosas de Deus se comunicar é através da repetição. Na Bíblia, a repetição não é descuido, é ênfase. Jesus, em João 21, perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? 3 vezes. Não porque ele não sabia a resposta, mas porque queria fazer Pedro refletir profundamente sobre ela. Cada repetição trazia cura para cada negação que Pedro havia cometido antes. Em outras palavras, quando Deus repete, Ele está tratando algo que você ainda não entendeu. A repetição é o eco da paciência divina, tentando abrir seus olhos espirituais. Deus sabe que estamos distraídos, sabe que muitas vezes precisamos ouvir mais de uma vez para começar a considerar seriamente. Por isso Ele repete, e cada vez que Ele repete, Ele está testando sua sensibilidade. Em 1 Samuel 3, o Senhor chamou o jovem Samuel 3 vezes, e somente na terceira ele reconheceu que era o próprio Deus. O que teria acontecido se ele tivesse ignorado esse padrão? A chamada profética de Samuel dependia de sua resposta à repetição. É aqui que muitos erram, tratam a repetição como coincidência, como algo natural. Mas quem anda com Deus sabe que o espiritual se manifesta no cotidiano com códigos sutis. Quando algo começa a acontecer com frequência, uma mesma passagem bíblica, uma mesma direção recebida por pessoas diferentes, um mesmo incômodo persistente, não ignore. A repetição pode ser o último alerta antes da decisão errada. Pode ser o reforço de uma promessa. Pode ser a confirmação que você tanto orou pedindo. Gênesis 41 mostra que Faraó teve 2 sonhos com significados semelhantes. José explicou o motivo dessa repetição ao interpretar:
Quanto ao sonho ter sido duplicado, significa que a coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ou seja, quando Deus repete, Ele está afirmando que a palavra é certa, urgente e irrevogável. Ele está dizendo: preste atenção, eu já decidi. Agora é a sua vez de obedecer. Não ignore os ciclos que se repetem. Não trate como normal o que espiritualmente está tentando te ensinar algo. Deus pode estar mostrando que você está insistindo em caminhos que precisam ser encerrados. Pode estar dizendo que você precisa voltar para algo que deixou para trás. Pode estar revelando um padrão de comportamento que precisa ser quebrado. E enquanto você não captar o sentido da repetição, continuará andando em círculos, chamando isso de espera, quando na verdade é atraso. Hoje, pare e reflita. O que tem se repetido na sua vida? Quais mensagens você tem ouvido de diferentes fontes com o mesmo teor? Que impressões têm voltado ao seu coração, mesmo quando você tenta ignorar? A repetição é o modo de Deus dizer: eu já falei e estou falando de novo, porque você ainda não levou isso a sério. Não espere que Deus mude de assunto se você ainda não obedeceu o último que Ele falou. A maturidade espiritual é medida por sensibilidade. E quando o céu insiste em um ponto, é porque ele é mais importante do que você imagina. A revelação está se repetindo. A pergunta é: você vai continuar tratando como coincidência ou vai responder como quem entendeu o chamado? A instrução que antecipa o milagre. Muita gente clama por um milagre, mas ignora a instrução que vem antes dele. O céu trabalha por princípios, e um dos mais poderosos é este: antes de Deus operar, Ele fala. E quem não ouve a instrução, perde o milagre. A voz de Deus nem sempre vem com promessas grandiosas, mas com comandos simples. E é exatamente na simplicidade da instrução que a grandeza do milagre é construída. Em João 2, nas bodas de Caná, Jesus realizou seu primeiro milagre: transformar água em vinho. Mas antes do vinho surgir, houve uma ordem direta: enchei de água as talhas. Parecia estranho, sem sentido, desconectado do que era esperado. Os servos poderiam ter questionado. Poderiam ter dito: isso não vai adiantar. O problema é falta de vinho, não de água. Mas obedeceram, e foi naquela obediência à instrução simples que o sobrenatural se manifestou. O vinho veio depois da ação, o milagre veio depois da escuta. Muitos estão esperando que Deus mude a situação, mas ainda não obedeceram à última palavra que Ele deu. Estão esperando portas abrirem sem dar o passo que o Espírito já ordenou. Estão esperando respostas, mas ignoram a direção que já foi liberada. Lucas 5 mostra isso com os discípulos que passaram a noite toda pescando e nada pegaram. Jesus disse: lança a rede do outro lado. A instrução era específica, prática, quase sem lógica. Mas, ao obedecerem, veio a pesca milagrosa. A instrução de Deus muitas vezes não parece fazer sentido humano. É por isso que ela testa sua fé. E quando você ignora o que o céu está dizendo porque não entende o motivo, você está atrasando a própria resposta que pediu. A lógica do céu é obediência antes de compreensão. O milagre é consequência, não o começo. O começo é a voz. A instrução é o início do mover de Deus. Salmos 32:8 declara: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus é um pai que fala antes de agir. Ele guia com os olhos, o que significa que você precisa estar olhando para ele para receber a direção. Mas se seus olhos estão fixos no problema, nas pessoas, no medo ou no passado, você não verá para onde ele está apontando. Se não vê, não segue. E se não segue, não vive o que foi prometido. Há momentos em que a instrução vem como confronto, outras vezes como consolo, mas sempre exigirá resposta. Até mesmo os milagres de cura nos evangelhos vinham com ação. Vai, toca, levanta-te, abre os olhos, estende a mão. Deus não faz por quem não está disposto a obedecer. A fé sem ação é morta, e a instrução ignorada é fé sem prática. Pare por um momento e pense: qual foi a última instrução clara que o Espírito te deu
e que você ainda não colocou em prática. Pode ter sido algo pequeno, um pedido de perdão, uma mudança de atitude, um passo em direção a alguém, uma desistência de algo que está te afastando da presença. Você talvez não percebeu, mas ali estava o início do seu milagre, a chave que destravaria tudo. Não ore mais por intervenção se ainda está resistindo à direção. O céu está pronto para agir, mas está esperando você se mover. Não porque Deus precisa da sua ajuda, mas porque Ele honra quem anda por fé. E fé se manifesta primeiro na obediência à voz que manda antes de explicar. Hebreus 11:8 diz: Pela fé Abraão obedeceu, sendo chamado para sair para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A promessa só se cumpriu porque ele obedeceu quando ainda não entendia. Deus já falou. Agora é a sua vez de obedecer. E quando você fizer o que ele pediu, vai perceber. O milagre estava pronto, só esperando você dar o primeiro passo. O silêncio de Deus como estratégia de aprendizado. Poucas coisas mexem tanto com a alma quanto o silêncio de Deus. Você ora, clama, jejua, pergunta e não recebe resposta alguma. Parece que o céu está fechado, que o trono está distante e que sua fé está sendo ignorada. Mas o que muitos não entendem é que esse silêncio não é abandono, é treinamento. Deus não se cala para te punir. Ele se cala para te amadurecer, porque há lições que só são aprendidas quando tudo está quieto, e a única voz que resta é a da sua consciência confrontada pela fé. Jesus passou por isso. Na cruz, no momento de maior dor, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele sabia que estava cumprindo o propósito, mas mesmo assim sentiu o silêncio do Pai. Esse grito de dor foi registrado não por fraqueza, mas para que nós soubéssemos que até o Filho enfrentou o aparente silêncio como parte do plano. O céu não estava ausente. O Pai não havia desistido. Mas havia algo maior sendo formado naquele processo. Deus se cala quando já falou o suficiente para você dar o próximo passo, mas você ainda quer mais garantias. Ele se cala para testar se você vai andar por fé ou por confirmações constantes. Ele se cala para ver se você confia no caráter dele, mesmo quando não entende o caminho. Em Deuteronômio 8:2, o Senhor explica ao povo que os levou ao deserto para humilhá-los, prová-los e saber o que havia no coração. O deserto foi silencioso, mas era uma sala de aula espiritual. Deus estava observando, medindo a maturidade, sondando a fé. Há pessoas que só buscam a Deus quando estão em crise. O silêncio, nesse caso, serve para filtrar a motivação. Quando o Pai se cala, ele está perguntando: Você me ama pelo que eu sou ou pelo que posso te dar? O silêncio purifica o relacionamento. Faz você mergulhar mais fundo, abandonar a dependência emocional e amadurecer na fé. Porque quem só ouve Deus quando ele fala alto, ainda não aprendeu a escutar com o Espírito. E é importante entender: o silêncio não significa inatividade. Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele move peças que você não vê, abre portas que ainda não se manifestaram, protege você de perigos que você nem sabe que existem. Mas ele se cala para você desenvolver sensibilidade. E essa sensibilidade vai te sustentar quando vierem novos desafios. Porque a fé verdadeira não se alimenta de respostas, mas de presença. Salmos 28, um clamor de quem entende o desespero do silêncio. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, para que, calando-te tu a meu respeito, eu não me torne semelhante aos que descem a cova. Esse salmo revela que o silêncio pode parecer morte espiritual, mas também revela uma verdade poderosa. É nesse momento que o clamor se torna mais autêntico, mais profundo, mais sincero. Se Deus está em silêncio com você agora, não se desespere. Pergunte a si mesmo: o que ele já falou que eu ainda não obedeci? Qual foi a última direção que eu ignorei? O que eu preciso amadurecer antes de receber uma nova resposta? Porque o silêncio de Deus, mais do que uma pausa, é um espelho. Ele revela onde está sua confiança, sua estabilidade, sua estrutura espiritual. Talvez ele esteja esperando você parar de buscar explicações e comece a buscar presença. Talvez ele esteja ensinando
que o som mais poderoso do céu é o da fé sendo forjada no silêncio. Porque, no final das contas, o silêncio de Deus não é o fim da comunicação. É a transição entre o que você ainda é e o que está prestes a se tornar. A palavra que parece dura, mas cura. Existe um tipo de palavra que ninguém gosta de ouvir. Aquela que confronta, que rasga o orgulho, que expõe verdades desconfortáveis. À primeira vista, ela parece dura, fria, até ofensiva. Mas quando vem de Deus, essa palavra tem um objetivo claro: curar o que está escondido, restaurar o que está distorcido e libertar o que está preso. A voz de Deus nem sempre vem com afago. Muitas vezes, ela vem como bisturi, corta com precisão, dói por um momento, mas salva a vida. Hebreus 4:12 afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que quando Deus fala, Ele não está interessado em agradar. Ele está interessado em transformar. E a transformação, quase sempre, exige confronto. Muitos rejeitam a palavra de Deus porque esperam algo que conforte suas escolhas, não que desafie seus erros. Mas Deus não vai dizer o que você quer ouvir. Ele vai dizer o que você precisa ouvir. E é justamente por isso que tanta gente endurece o coração. Chamam de julgamento, o que na verdade é correção. Chamam de peso, o que é alívio a longo prazo. A palavra que fere o orgulho é a mesma que sara o espírito. Jesus fez isso o tempo todo. Com a mulher samaritana, Ele tocou no ponto exato que ela evitava. Vai, chama o teu marido. João 4,16. Com o jovem rico, Ele foi direto no coração da idolatria. Vai, vende tudo o que tens. Marcos 10:21. Nenhuma dessas palavras foi dita para humilhar, mas para revelar o que estava escondido, porque só é curado quem reconhece que está doente. Só é liberto quem admite que está preso. Só é transformado quem aceita ser confrontado. A voz de Deus é fiel, que a fidelidade dele não permite que você continue vivendo enganado. Por isso, se a palavra que você ouviu doeu, se te fez parar, refletir, chorar, até mesmo questionar, não a descarte. Pode ser o início da sua cura. Jeremias 23:29 diz: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Deus quebra corações de pedra não para destruir, mas para reconstruir sobre um fundamento novo. A geração atual prefere mensagens que massageiam o ego, não que quebram o pecado. Mas Deus ainda levanta vozes proféticas que não têm medo de falar, e a verdade dói antes de libertar. Porque a carne resiste, o orgulho se levanta, a mente questiona. Mas o Espírito sabe quando é Deus. Mesmo que a palavra seja dura, se for do céu, ela vai produzir frutos que permanecem. Você se sentiu exposto por uma palavra? Pergunte ao Espírito Santo: essa dor é correção ou condenação? Porque o diabo acusa para paralisar, mas Deus corrige para ativar. E quando é Ele quem fala, mesmo que a palavra rasgue, ela vem acompanhada de uma paz inexplicável, de um senso de alinhamento, de um empurrão para voltar ao caminho certo. Hoje, talvez a voz que você ouviu não tenha sido doce. Talvez tenha confrontado áreas que você mantinha escondidas. Talvez tenha te forçado a ver o que você evitava há anos. Mas se foi Deus quem falou, não lute contra isso. Se renda, porque a palavra que parece dura é muitas vezes a porta para a cura que você tanto esperava. Os atrasos que escondem a voz que você precisa ouvir. Você já se perguntou por que certas coisas parecem demorar tanto para acontecer? Já teve a sensação de que está pronto, preparado, disposto, mas mesmo assim, nada se move? Esses momentos de aparente atraso podem parecer uma pausa nos planos de Deus, mas na verdade, são estratégias para que você ouça algo que ainda não estaria pronto para escutar se tudo acontecesse no seu tempo. Algumas vozes do céu só se tornam audíveis no tempo da espera. Deus não está apenas interessado em te levar ao destino. Ele está comprometido em moldar o seu caráter durante a jornada.
E é por isso que ele usa os atrasos, não como punição, mas como preparação. O que você chama de demora, ele chama de processo. E nesse processo há mensagens escondidas, revelações que só se manifestam quando o barulho da pressa é substituído pela escuta da paciência. Em João 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. A expectativa natural seria de uma resposta imediata. Mas o texto é claro ao dizer que Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. João 11:6. Isso parecia atraso, mas era intencional, porque naquele silêncio, naquele tempo de espera, estava escondida uma revelação mais profunda. Jesus não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitá-lo. E só é possível experimentar ressurreição quando se atravessa o luto, a dor, o tempo que parece perdido. A demora é, muitas vezes, o único ambiente em que o orgulho é quebrado. Enquanto tudo flui rápido, é fácil achar que está no controle. Mas quando tudo desacelera, você é forçado a olhar para dentro, a escutar com mais profundidade, a perceber detalhes que a pressa esconde. O tempo que parece vazio é, na verdade, cheio de lições que não poderiam ser ensinadas de outro modo. Salmos 130:5 diz: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Esperar em Deus não é ficar parado, é permanecer sensível, é não perder a atenção espiritual, é estar atento à voz que sussurra no meio da frustração. Porque Deus fala, sim, nos atrasos. Ele usa o tempo como linguagem. E quem ouve, entende que a espera não é desperdício, é lapidação. Algumas direções de Deus só vêm quando você já não tem mais força para correr. Quando você para de lutar com os próprios braços e passa a depender completamente do mover dele. E quando chega nesse lugar, o que antes parecia silêncio se transforma em ensino. O que parecia atraso se revela como proteção. O que parecia castigo era, na verdade, cuidado. Muitos têm pressa de viver o propósito, mas não têm maturidade para escutar o que o propósito exige. E Deus não vai liberar o próximo nível, até que você aprenda o que Ele quer dizer nesse. O atraso está falando. O tempo está ensinando. A pausa está sussurrando. E se você continuar murmurando ou tentando acelerar o processo, vai passar por essa estação sem discernir a riqueza que ela carrega. Isaías 30:18 nos dá uma chave preciosa. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós e se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor espera para agir, ou seja, Ele espera para que você também aprenda a esperar. E enquanto isso, Ele fala, não da forma como você queria, mas da forma que você precisa. Hoje, talvez o que você está chamando de atraso seja o próprio ambiente que Deus criou para falar com você de maneira mais profunda. E se você ouvir, vai perceber que a voz que tanto buscava está escondida exatamente no lugar que você mais queria sair. O tempo de espera, quando a voz de Deus se manifesta em sentenças curtas. Nem sempre a voz de Deus vem com longos discursos, explicações detalhadas ou revelações complexas. Às vezes ela se resume a uma única frase. Um comando simples, uma palavra que entra como flecha e muda o rumo da alma. Porque o poder da voz de Deus não está no comprimento da frase, mas na autoridade com que ela é liberada. Quando ele fala, até uma sentença curta carrega o peso da eternidade. Jesus fazia isso com frequência. Para o paralítico ele disse, levanta-te. Para a filha de Jairo, Talita cumi. Menina, levanta-te. Para Pedro que afundava, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não precisava dizer muito. Ele dizia o suficiente. A palavra saía com destino certo, e o impossível se dobrava. Porque quando Deus fala, o universo responde. A criação se curva, o coração é confrontado, e tudo o que parecia preso se reposiciona. A maturidade espiritual começa quando você para de esperar que Deus explique tudo e começa a obedecer o que ele já disse com poucas palavras. Em Gênesis 12, Deus simplesmente diz a Abraão, sai da tua terra,
sem mapa, sem detalhes, sem garantias. E Abraão obedece. E porque obedece, entra em um propósito que afetaria gerações. Isso nos ensina que a voz de Deus nem sempre vem com justificativas, mas sempre vem com direção. Muita gente não ouve Deus porque espera algo elaborado, espera emoção, impacto, uma frase que faça chorar. Mas Deus fala com simplicidade. Ele diz: perdoa, volta, espera, confia, entrega. E se você está esperando algo mais complexo, pode acabar ignorando o que já foi dito. A voz dele não precisa ser longa para ser clara, e a clareza está no espírito, não no volume. Isaías 55:11 nos lembra: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Isso significa que uma só palavra de Deus, quando recebida com fé, é suficiente para ativar um milagre, curar uma ferida ou reposicionar um... Às vezes, você está esperando um livro inteiro e Deus já te deu a chave numa frase. A questão é: você obedeceu? Porque quem não obedece ao simples não será confiável para o complexo. A voz de Deus também se manifesta em palavras internas. Você está em oração e, de repente, uma palavra específica queima no coração. Um não que você entende, mesmo sem ouvir em voz audível. Um sim que traz paz mesmo no meio da dúvida. Uma impressão sutil, mas firme, que se repete. Essas são as frases espirituais. Elas não são pensadas, são percebidas, e você só começa a captar quando aprende a discernir. Não espere sempre por discursos longos, espere por sinais precisos. Deus é direto. Ele não desperdiça palavras, e o problema não é que ele não está falando, mas que você está esperando algo mais elaborado para crer. Se ele disse: vai, então vá. Se ele disse: não volte, então pare. Se ele disse: confie, não duvide. Cada frase curta que sai da boca de Deus vem carregada de promessas, confrontos e mudanças. Hoje, talvez Deus só precise dizer uma coisa para mudar tudo. E talvez ele já tenha dito, mas você descartou porque achou pouco. Pare de subestimar frases curtas. Comece a obedecer comandos simples, porque quem é fiel no pouco ouve mais. E quem responde à voz curta está pronto para carregar grandes revelações. Quem quer ouvir, precisa obedecer antes de entender. A maioria das pessoas deseja ouvir a voz de Deus, mas quer entender tudo antes de obedecer. Esperam que Deus explique, detalhe, desenhe o plano inteiro antes de darem o primeiro passo. Mas quem anda com Deus descobre uma verdade simples e profunda. A revelação vem depois da obediência, não antes. É na obediência que o céu se abre. É no passo de fé que a direção se revela. Quem quer ouvir precisa estar disposto a obedecer, mesmo quando ainda não compreende tudo. Abraão não recebeu um mapa, ele recebeu um verbo: sai. Gênesis 12:1. Ele foi, sem saber para onde, sem garantias, apenas com uma palavra. Essa disposição de se mover pela fé e não pela lógica é o que separa os que só ouvem falar de Deus dos que conhecem sua voz de forma íntima. Deus não está procurando gente que quer entender, está procurando gente que quer obedecer, porque quem obedece se torna confiável para receber mais revelações. Muitos vivem pedindo confirmação atrás de confirmação, porque na verdade não estão buscando direção, estão buscando validação para continuar no controle. Mas Deus não negocia com orgulho espiritual. Ele não revela o caminho todo para quem não dá o primeiro passo. A Bíblia diz em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. Ou seja, quem quer obedecer, entende. Quem quer controlar, fica confuso. A voz de Deus não é para curiosos, é para discípulos. E discípulo é aquele que ouve para obedecer, não para avaliar se vale a pena. Por isso muitas pessoas não escutam mais nada do céu, porque ignoraram a última instrução, estão paradas num ponto espiritual, esperando uma nova palavra, enquanto o céu está esperando por uma ação que nunca veio. E até que a obediência aconteça, o silêncio continua. Jesus disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Isso é sério, porque muitos querem o título, mas não querem a submissão. Querem o consolo, mas não querem a correção. Querem a promessa, mas não querem o processo. E Deus não vai continuar falando com quem ouve como quem escuta qualquer coisa. Ele quer ser ouvido como Senhor. E Senhor é aquele que tem a palavra final. A obediência sem entendimento é uma das maiores provas de fé. Não porque Deus quer que você ande cego, mas porque Ele sabe que a sua visão está limitada por sentimentos, feridas, emoções, e Ele enxerga o que você não vê. Então, se Ele diz, fica, mesmo quando tudo diz, vai, é porque o que você não entende agora vai fazer sentido lá na frente. E quando fizer, você vai perceber que foi a sua obediência que te salvou de decisões desastrosas. Há pessoas que só vão ouvir Deus novamente quando voltarem ao ponto da desobediência. Quando disserem, Senhor, me perdoa, agora eu entendi. O arrependimento desbloqueia a audição espiritual, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E o humilde é aquele que obedece antes de entender, porque confia no caráter do Pai. Hoje, talvez a voz de Deus esteja travada não porque Ele parou de falar, mas porque você parou de obedecer. E a liberação da próxima estação só vai acontecer quando você responder à instrução antiga com obediência nova. A sua entrega determina a sua escuta. Se você quer ouvir, prepare-se para obedecer, porque Deus não fala com quem quer controlar, mas com quem está disposto a se render. A revelação sempre virá depois do sim mais difícil da sua vida. Amém.